Fala, monstrinho, vamos aprender um pouquinho mais sobre eletrólise? Você ainda fica um pouco motion body station diante de questão de eletrólise aquosa? Monstrinho, vem para cá que aqui você vai ficar skin fly. Vamos lá. Eletrólise aquosa. O que você tem que lembrar? Que além dos íons que vêm da substância que está presente na água, digamos, soluto, você tem os íons que vêm da ionização da água. Então você tem que saber qual dos íons vai sofrer redução no cátodo e qual dos íons vai sofrer a oxidação no ânodo. E aí tem aquela mnemônica que eu já te falei. Você tanto pode falar foxy, lá, como foxy, au, como eu coloquei aqui, ó. O que é foxy, au? É como eu preciso lembrar dos íons que não sofrem eletrólise em meia aquoso. Então, quem é que não sofre eletrólise em meia aquoso? F de fluoreto, oxi de ânions oxigenados. Então, esses aqui são os ânions que não sofrem eletrólise em meia aquoso, ó. O fluoreto e os ânions oxigenados. E quais são os cátions que não sofrem eletrólise em meia aquoso? Alcalino, alcalino terroso e alumínio. Então veja só como é que fica fácil. Eu tenho aqui a eletrólise do níquel, meia aquoso, corrente elétrica, eu tenho níquel, cloreto, tenho os íons que vêm da ionização da água. Ora, níquel não é alumínio, não é metal alcalino, nem alcalino terroso. Então ele vai sofrer eletrólise. Cloreto não é fluoreto, nem é ânion oxigenado. Então é ele que vai sofrer a eletrólise, ou seja, esse aqui vai reduzir no cátodo e esse vai sofrer oxidação no ânodo. Já até escrevi aqui. Então, para você saber qual é a equação global, basta você fazer a soma dessas equações agora. Claro que você vai simplificar aquelas espécies que aparecem como reagentes e como produtos, certo? Beleza? Então eu tenho o quê? Que a água, olha, os íons que vieram da água não vão participar nem da oxidação, nem da redução. Confere? Portanto, a água não vai sofrer eletrólise. Quem vai sofrer eletrólise são apenas as espécies que vieram do cloreto de níquel, ou seja, o cátion níquel e o ânion cloreto. Então, eu posso dizer que o níquel, cloreto de níquel, quando está em meio aquoso sob a ação da corrente elétrica, o que eu terei no cátodo? A formação de níquel, beleza? E o que eu terei no ânodo? A formação do cloro. Não é assim? Você viu como é simples? Vamos ver aqui o sulfato de sódio. Ele origina sódio, sulfato, a água forma o hidrogênio e o hidróxido. Aí o que eu lembro? Metal alcalino não sofre eletrólise em meia aquoso. Então quem vai sofrer a redução é o cátion hidrogênio. Então eu terei gás hidrogênio no cátodo. Ânion oxigenado não sofre eletrólise, não é isso? Olha, o ânion oxigenado não sofre eletrólise. Então vai ser o hidróxido que vai sofrer a eletrólise. Beleza? Ó, formando água e gás oxigênio. Ou seja, nesse caso, os íons que vieram do sulfato de sódio não vão sofrer nem redução, nem oxidação. Ou seja, eu teria a própria eletrólise da água nesse caso. Quer dizer, um processo inverso do que aconteceu aqui, né? Aqui os íons que vieram da água não sofreram eletrólise, e aqui somente os íons que vieram da água sofreram eletrólise. Aí o que eu tenho? Hidrogênio no cátodo, oxigênio no ânodo. Vamos somar essas equações? Vamos cortar uma de água com uma de água. Os elétrons ganhos e recebidos, né? O hidrogênio, cátion hidrogênio. Eu terei então aqui, o que aqui no final? Ó, uma de água, confere? Formando gás hidrogênio no cátodo e gás oxigênio no ânodo. Vamos simplificar aqui também o grupo hidróxido. Então, nesse caso, eu tenho especificamente a eletrólise d'água. Lembre-se do seguinte, tá? 1 mol para meio mol. Lembre-se que os volumes, quando são medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles são proporcionais ao número de mols, não é isso? Então, aqui eu tenho um volume de hidrogênio, aqui eu vou ter meio volume de oxigênio, ou seja, o volume de oxigênio formado, se for medido nas mesmas condições de pressão e temperatura do hidrogênio, ele vai ser sempre a metade do volume de hidrogênio formado. Confere? Muito bem, vamos para esse terceiro caso. Sulfato de cobre em meio aquoso, corrente elétrica e eletrólise. Eu tenho a formação de íon cobre e um sulfato. Eu já sei que o íon sulfato não sofre eletrólise em meio aquoso, já que ele é oxigenado, mas o cobre vai sofrer. Portanto, não terei, certo, a redução do hidrogênio, eu teria a redução do cobre, como apareceu aqui, ó, e não terei a oxidação do sulfato, teria a oxidação do hidróxido, que forma sempre água e gás oxigênio. Então, você simplifica, beleza? Simplifica o hidróxido, tranquilo? Simplifica uma de água com uma de água. Posso simplificar quem mais? O cobre. Observa que eu tenho que o sulfato de cobre, quando está em meio aquoso, por ação da corrente elétrica, ele origina
cobre no cátodo, gás oxigênio no ânodo. A solução, né, ela contém íons hidrogênios e íons sulfato, ou seja, eu tenho aí o ácido sulfúrico ionizado nessa solução, portanto o meio ficou ácido. Tranquilo? Nesse caso, nós temos que a água tem um dos íons da água sofreu eletrólise e um dos íons do soluto também sofreu eletrólise. Percebeu como uma diferença? Do caso 1, né? Caso 2, caso 3. Vamos ver essa situação agora aqui, ó. Cloreto de sódio forma os seus íons, água também forma os seus íons. Opa, sódio, ele é alcalino, ele não sofre eletrólise em meio aquoso, não é isso? Então, quem vai sofrer a redução é o cátion hidrogênio, formando gás hidrogênio no cátodo. Mas aqui, entre o hidróxido e o cloreto, quem vai sofrer a oxidação é o cloreto, beleza? Quais são os ânions que não sofrem oxidação em meio aquoso? O fluoreto e os oxigenados. Isso aqui é cloreto, então ele vai sofrer a oxidação formando o cloro no ânodo. Vamos simplificar? Tranquilo? Beleza? O que mais eu posso simplificar? Cloreto, os elétrons. Eu posso, então, dizer que o cloreto de sódio, quando está em meio aquoso, por ação da corrente elétrica, ele forma gás hidrogênio no cátodo, beleza? Ele forma gás cloro no ânodo. E olha só o que eu tenho aqui, ó. O hidróxido de sódio. Nesse caso, para ficar balanceado o processo, eu posso multiplicar aqui por 2 também, ó. Não é isso? Até porque eu tenho que ter 2 cloretos aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? A formação de hidróxido de sódio, ó. Inclusive, a eletrólise aquosa, né, do cloreto de sódio é o método mais usado para você produzir a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Se eu usasse aqui o cloreto de potássio, eu ia obter aqui o hidróxido de potássio. Monstrinho, aqui o esquema é Schemsfly. Vem para cá, olha, dá o print aí do quadro e aprende de uma vez por todas a eletrólise aquosa.